Instagram estava assistindo feliz e aqui o pessoal do YouTube estava sem assistir. Vamos lá. Hoje, dia 18/1/2021, estamos fazendo uma live sobre mudar de país é para você? E é um dia muito especial para mim, porque hoje eu fiquei sabendo que eu vou dar uma aula, né, uma oficina para mulheres refugiadas venezuelanas, num projeto da ONU, né, da OIM, na verdade, né, que é a Organização Internacional de Migração, junto com uma ONG que é chamada de Visão Mundial, e eu vou dar uma oficina para essas refugiadas venezuelanas. E aí, o que acontece? Eu estava falando antes aqui, todo o início da aula foi perdido, mas eu vou falar de volta aqui, né? Porque eu vou editar o vídeo. Era um dos sonhos meu fazer um projeto com a ONU ou com uma organização mundial, porque eu sempre fui apaixonada por essa coisa de internacionalização, de mundo. Eu já expliquei isso no meu podcast. Quem me acompanha faz tempo sabe dessa história. Então, a família da minha mãe é de Santa Catarina, o meu avô era de São Francisco do Sul, ele trabalhava no porto, ele me trazia muitas histórias do mundo, eu via os navios entrando e saindo, e aí, por causa dessa minha paixão toda, sempre me interessei por comércio internacional, negócios internacionais, fiz uma faculdade disso, inclusive, interculturalidade. E aí, eu sou tenho um valor muito forte pessoal de contribuição para o outro. Já expliquei sobre isso também, sobre valores pessoais. E aí, trabalhar para fazer alguma coisa na ONU sempre foi algo que me encantou muito. E hoje, sem eu ter controle nenhum, né, que as coisas vão acontecendo, por isso que eu falei hoje do desapego, né, vocês têm que saber o que vocês querem, desapegar de como vai acontecer, porque a gente não sabe como as coisas vão acontecer, mas elas acabam acontecendo se você realmente acredita e quer aquilo. Então, hoje eu fui aprovada, né, uma palestra que eu fiz de um modelo, né, de proposta que eu fiz da oficina de empreendedorismo feminino, foi aprovado. E eu vou passar o sábado, o dia inteiro, com essas venezuelanas no sábado, dando uma oficina. Então, é um grande orgulho para mim, uma grande felicidade, porque era algo que eu queria ter feito na minha vida e está acontecendo agora, nesse dia, 18/1/2021. Eu vou fazer um projeto de voluntário, aí em parceria com a OIM e a ONG Visão de Mundo. E eu vou passar esse sábado ensinando as venezuelanas aí uma oficina de negócios, que elas vão receber um pequeno recurso da OIM, e eu vou ajudar elas a ajudar, né? Vou fazer uma oficina, né? Já é um projeto grande, eu vou pegar só o final, né? Fazendo essa oficina, eu vou ser uma das pessoas que vai palestrar lá, e para mim eu estou muito feliz, é um orgulho para mim que isso tudo esteja acontecendo. Eu falei sobre a minha cidadania italiana, que também sempre foi um sonho para mim e tal, e quando aconteceu e tal. Então, aquela coisa que eu sempre falo, do desapego, de não querer controlar como as coisas acontecem, porque elas acabam acontecendo, mas não é na hora que você quer e do jeito que você quer, né? Então, vocês saibam o que vocês querem, deixem na listinha e deixem o que acontecer, que as coisas acontecem, né? Acontece uma hora ou outra. Então, estou muito feliz no dia de hoje. E esse tema é muito legal, porque eu estou aqui para falar para vocês de mudança de país, e se mudar de país é para você, e como perder o medo de mudar de país, né? Então, vamos lá, vamos começar, né? E aí eu acho que é muito legal falar disso, que, por exemplo, as venezuelanas, elas estão chegando numa situação de super vulnerabilidade no Brasil, né? São pessoas que chegaram muitas vezes a pé, atravessando fronteira, no meio da floresta, com filhos e tal, né? Com caronas e com coisas. Então, é muito legal eu falar desse tema e para vocês entenderem o contexto das coisas. E é legal isso. Depois dessa aula eu quero falar muito sobre isso, como é que foi a aula, como é que foi o meu contato com elas, que vai ser no Brasil todo, né? Esse projeto ele pega e distribui as pessoas que chegam na migração, distribui pelo Brasil, vê aonde que fica melhor. Então tem lugar em Florianópolis, em Curitiba, no Rio de Janeiro, várias cidades estão recebendo essas venezuelanas para espalhar e adaptar elas, fazer elas adaptarem para o Brasil, né? Eu vou dar aula para todos os lugares, não só para Curitiba, né? Vai ser para o Brasil todo, então vai ser uma experiência muito legal. Depois eu volto a falar com vocês. Então, primeira coisa,
Como você sabe se mudar de país é para você? Primeira pergunta é o porquê você quer mudar de país. Você tem muito claro por que você quer mudar de país? Essa é a primeira pergunta. É a mesma coisa que a gente pergunta para o empreendedorismo, é o que a gente tem que perguntar para a mudança de país. Você tem muito claro por que você quer mudar? Sabe por quê? Sabe por quê? Você tem que saber o porquê você quer mudar. Porque se você está mudando pelas. Não que existam razões erradas, tá? Não existe razão errada. Mas pelos motivos não tão bons, a sua mudança de país não vai dar tão certo assim. Se você está mudando do seu país porque que esse país é uma droga, porque não sei o quê, porque eu não aguento as pessoas daqui, porque no lado negativo, se tudo que você vê hoje na sua vida é negativo e por isso que você quer mudar de país, essa decisão de mudança de país provavelmente vai ser impactada por causa disso, ela não vai dar tão certo assim. Então, primeira coisa que você tem que saber quando você vai mudar de país, que é a mesma coisa do empreendedorismo que eu falo para todo mundo, é por que você quer mudar de país. Se você quer mudar de país, mas você não está bem onde você está, esse negócio não vai ser tão legal assim. Então, por que você quer mudar de país? Eu, por exemplo, eu já contei toda a minha história aqui, né? Pena que eu hoje tá desafiador fazer essa live, porque a câmera não funcionou, a bateria estava zoada. Então, assim, mas eu contei, né? Ficou mudo o microfone ali, mas eu contei no início da live o porquê que eu mudei de país, né? O porquê do meu interesse na Itália e tudo isso. A Itália é por causa de várias coisas, né? Porque eu sou apaixonada por culinária, por cultura, pela história. Eu sempre estudei muito, gostei, sou apaixonada. Assim, a Itália é um lugar que me encanta muito. Mas eu sempre fui apaixonada desde muito pequena de ver aqueles navios, ver porto, as histórias dos estrangeiros. Então eu tenho uma ligação com isso, né? E também, se a gente for entrar em ancestralidade, se for entrar na parte de constelação familiar e de ancestralidade, tá? Inclusive no meu curso tem uma aula bônus com a Noelle Gomes que fala muito sobre isso, né? Se a gente volta para os nossos ancestrais e tem pessoas que têm essa necessidade de se conectar, né, com as coisas se conectam. É como se ela não sentisse que ela tá aqui, ela se sentisse que é de outro lugar. É mais ou menos que passa na minha cabeça, assim. É muito engraçado que na Itália eu me sinto tão em casa quanto aqui. É uma coisa meio doida. Então, existe todos esses fatores. Agora, se você diz que você quer mudar de país porque você tá de saco cheio de onde você tá, porque a tua vida tá ruim, porque não sei o quê, que não sei o quê, se você está, digamos assim, fugindo de alguma coisa, a tua transição de país não vai dar tão certo assim. Eu vou explicar o porquê disso, né? Só para vocês não ficarem achando que eu tô falando isso por falar. Para você mudar de país, tem algumas coisas que tem que estar muito bem na sua vida. Uma delas são relacionamentos. Como estão os seus relacionamentos? Com a família, com os amigos, no trabalho? Você está bem com o trabalho que você está fazendo? Se tudo isso está bem na sua vida, se esses pilares estão bem e você mesmo assim quer mudar de país, perfeito, tá tudo bem. Por quê? Porque você vai ter que reconstruir tudo lá e de um jeito muito mais desafiador, porque você vai ter que ter uma habilidade de conhecer pessoas novas, você vai ter que ter uma habilidade de construir relacionamentos novos, você vai ter que ter uma habilidade de construir emprego novo se você quiser emprego novo, ou de continuar empreendendo, né? Você vai ter que ter habilidade para resolver essas coisas. Se você não está bem aqui, o que você acha que vai acontecer lá? Que milagre que vai acontecer que você vai chegar nesse outro país e aí vai dar tudo certo, né? Não existe milagre, né? Então, o primeiro passo é você estar muito bem onde você está hoje. E muito bem em todos os sentidos, tá? Muito bem no sentido de saúde, de amizade, de família, de planejamento financeiro, de planejamento de vida. Se a tua vida está fluindo aqui, quer dizer que ela vai fluir no outro país, porque você vai ter o período de adaptação, mas você vai conseguir construir essas coisas lá. Agora, se você está com dificuldade de amizade aqui, se você está com dificuldade de planejamento financeiro aqui, se você está com dificuldade de planejamento de vida aqui, se você está com dificuldade de adaptar a sua saúde, se você... essas coisas não vão mudar lá, né? Então, antes de você mudar, você tem que estar com tudo... A tua vida tem que estar boa. Não estou falando assim excelente, mas ela tem que estar equilibrada, ela tem que estar bem.
principalmente relações familiares, porque quando você for se mudar, você vai enfrentar uma mudança muito grande, um distanciamento muito grande da sua família. Então, você tem que estar bem com isso, né? Então, é importante que você tenha tudo isso claro. Então, o primeiro passo é entender como tá todas essas coisas aí. E vocês têm que entender que para você se planejar para mudar de país, não é uma coisa que você decide assim, acordei, quero ir embora para a Europa, para os Estados Unidos, para a Austrália, para Nova Zelândia, sei lá, para onde você quer ir. Não é uma coisa assim. A sua mudança de país começa muito antes. Por quê? Vários fatores. Você tem que pesquisar a língua do local, você tem que pesquisar a cultura local, você tem que pesquisar a legislação local, você tem que fazer amizades antes de você ir, você tem que fazer networking com as pessoas antes de você embarcar, e você ir falando sobre isso, você se conectando com as pessoas. Essa coisa começa muito antes, ela não começa assim do dia para a noite. Vou pegar minha mala. Claro que são exceções, como as venezuelanas que eu estou falando para vocês, que é uma situação de risco de vida, né? Então, essas pessoas vêm para cá realmente para recomeçar, assim como os meus antepassados vieram, e muitas pessoas da live aqui devem ter antepassados que largaram tudo e vieram com uma muda, né? A história da minha família, que eles vieram com mudinha de uva e meia dúzia de coisa para o Brasil num navio, né? Isso são casos extremos, e eu garanto que essas pessoas tiveram muita dificuldade para se adaptar aqui, né? Então, se for um caso de dificuldade extrema, obviamente, né? Mas se não é o seu caso, não tem por que você sair por uma transição de país se a tua vida não está bem rodando aqui, porque o desafio que você vai ter lá, você vai sofrer muito, né? Porque você tem que ter vários fatores, né? Você tem que entender como é que as pessoas funcionam, você tem que entender como funciona o transporte no país, qual a melhor cidade para morar, como as pessoas daquele local se comportam, são várias coisas. E olha, assim, eu vou falar para vocês, eu já tinha, antes de eu morar na Itália, eu já tinha ido 5 vezes para a Itália. Eu conhecia gente na Itália, eu tinha amigos que moravam na Itália, inclusive em Milão, né? Teve amigos que foram na mesma época que eu. Já tinha estudado muito, sei italiano, eu já tinha pesquisado pela legislação e tudo que tem que fazer. Quando você chega lá é diferente. E é uma coisa assim muito engraçada, porque quando você muda de país, é tanta informação, tanta informação, tanta informação, que você fica cansado. Você fica cansado, sabe? É como se você chegasse uma hora, eu tinha necessidade de dormir, sei lá, às vezes eu durmo pouco, né? Nem hoje. Eu fui dormir sim, pouco, mas eu durmo o suficiente, né? Não sou uma pessoa de dormir 3 horas. Tem um amigo meu que eu estava falando que ele e a mãe dele lá dormem 3 horas para vocês são doentes, não é possível que a pessoa consiga dormir só 3 horas da noite. Mas eu sou uma pessoa que não durmo 10 horas, 12 horas por dia. Né? Eu sou uma pessoa que costuma ter um sono tranquilo, assim, tipo 7, 8 horas tá bom, né? Nunca fui uma pessoa de dormir muito. E lá na Itália, por toda adaptação, eu tinha dias que eu dormia 12, 14, ainda mais que era inverno, né? 12, 14. E isso também interfere, tá? Vocês saberem o clima que vocês estão indo e a época que vocês estão indo. Então, olha quanta coisa está envolvida. Então, eu dormia 12, 16 horas, às vezes. Assim, tipo, tinha dia que eu ficava meio acordada, assim, tipo, porque é muita informação, teu cérebro sente, é outra língua, é tudo diferente, o mercado é diferente. Isso que eu tô falando de Itália, que é uma coisa que não é tão diferente para mim, né? Você imagina você ir para um Japão, para uma China, sei lá, para Nova Zelândia, outros lugares aí. A adaptação é mais, sei lá, Índia, né? A adaptação é mais desafiadora ainda. Então, vocês têm que entender que como é que você vai fazer isso se você não está bem equilibrado nos seus pilares principais da vida, né? Se você não está equilibrado com esses pilares da vida. Então, o primeiro ponto de tudo isso, e o mais importante dessa live, é você entender que você tem que estar alinhado com os pilares da vida. Isso tem que estar bem com as amizades, tem que estar bem com a família, tua saúde tem que estar rodando bem, porque você não sabe nem como é que funciona o sistema de saúde lá. Eu fiquei doente na Itália, não sei se foi coronavírus, eu tive todos os sintomas, perdi até gosto de alimento, sei lá o quê. Eu provavelmente tive, né? Só que naquela época não tinha teste, não tinha nada, né? Então, você não sabe, eu tive dificuldade para descobrir, para falar com o médico italiano, me comunicar, explicar meus sintomas, entender como é que era o sistema, se me desse alguma coisa, como é que eu ia no hospital.
Então, é uma série de coisas. Então, você tem que estar muito bem para mudar de país. Você tem que estar muito feliz e muito bem aqui, para daí... Por quê? Porque eu tô falando para vocês, é todo um processo e não é uma coisa assim, que você se adapta do dia para a noite. Leva uns 3, 4 meses. Os 3 primeiros meses é meio bizarro, assim, né? A gente não se acha, nem sabe o nome direito, sabe? Começa a colocar as coisas. Eu contei outro dia na live que eu queimei a mesa do Airbnb lá, coloquei a moca em cima da mesa, tive que pagar. Na verdade, não saiu porque, sei lá, o proprietário descobriu um tal um seguro que tinha no Airbnb, que eu nem sabia que tinha esse seguro. Acabou que eu não teve que pagar a mesa, mas ia sair, tipo, 300 euros, que era, tipo, quase o valor do aluguel mensal que eu pagava. Tipo, eu pagava 500 euros, sei lá, no quarto que eu tinha alugado lá, para começar e tal, e achar minha casa, e eu pagar na mesa um mês inteiro. Então, você fica meio... Então, assim, entendo que você tem que estar muito bem aqui para daí querer mudar. Financeiramente, planejamento, família, amigos, trabalho, tem que estar tudo bem. Não precisa estar uma maravilha, mas tem que estar bem, tá? Tem que estar uma vida, tem que estar uma vida razoável aqui. Você está bem de saúde, consegue fazer novas amizades, consegue manter suas amizades, consegue conversar com pessoas. E lá, você obviamente vai conseguir fazer a mesma coisa. Agora, se você tá uma pessoa aqui que não tem amigo nenhum, sei lá, tá uma pessoa excluída da sociedade, assim, tá meio isolada, não tá bem de saúde, né? Tá meio capenga. Um dia tá gripado, outro dia tá com dor de estômago, outro dia tá não sei o quê. Se você tá bem brigado com as famílias aí, né? Não tá falando com o irmão, brigou com o pai, o tio tá não sei o quê. Tudo isso aí são fatores que vão te atrapalhar. E lá no exterior, isso duplica, triplica, quadriplica. Não é a mesma intensidade daqui, não. É triplica, quadriplica. Então, esse é o primeiro ponto. Por que você quer mudar? Se realmente você quer mudar e como está a sua vida agora. Beleza? Aí a gente tem essa questão de você se planejar. Como é que você se planeja para uma mudança de país? Bom, o que é o ideal, né? É pensar numa mudança de mínimo um ano antes. Você coloca a data que você quer embarcar e aí você vai quebrando essas coisas, né? Você vai quebrando até chegar o dia de hoje. Então, o que você tem que fazer? Tem várias coisas envolvidas, tá? Uma delas, que eu acho que é uma das que mais pega para muita gente, eu vim num processo mais longo, né? Eu tava com 2 anos, né? 1 ano e meio, mais ou menos, pensando nisso, né? E eu já tinha ideia de ir para Itália desde a cidadania. Na verdade, isso aí estava na minha cabeça já há muito, acho que desde pequeno, né? Mas, assim, mais fixo mesmo era uns 2 anos, que eu estava mais, assim, orientada para isso. E comecei a trabalhar com coaching e tal, eu comecei a ficar mais fixa nessa ideia. Mas aí, o que você tem que pensar? Por exemplo, para você embarcar para um outro país, você vai ter que se desfazer de todas essas coisas, né? Que você vai... 2 malas. Tem gente que é maluca, né? Eu já vi história de gente que embarcou com 6, 7 malas e pagou. Maluca não, né? Cada um vive do seu jeito, mas pagou sei lá quanto de bagagem para fazer questão de levar as coisas, né? Mas é meio que sem sentido você fazer isso quando você muda de país, né? Então você tem que estar muito adaptado a viver com poucas coisas que você gosta, né? Então, assim, foi até engraçado quando cheguei no Brasil agora, porque não estava previsto eu voltar para o Brasil, né? Aconteceu a pandemia, eu voltei para o Brasil. Na verdade, estava previsto para voltar a buscar meus gatos e decidir o que eu queria fazer da vida mesmo. Mas lá na Itália eu já tinha decidido que eu ia voltar, né? Enfim, é aquela coisa de não controlar as coisas, né? Que eu acabei de falar aí da cidadania, falei das coisas da Venezuela aí. Da palestra que eu vou dar lá para as refugiadas. E aí, não estava previsto que eu ia voltar para o Brasil, né? E eu ia voltar para o Brasil para buscar meus gatos só, tipo, porque eu já estava com tudo meio que arrumado, né? Então, assim, eu não estava pensando em voltar, né? Voltar para viver no Brasil. Claro que agora tudo mudou, eu não tenho nem expectativa de voltar para a Itália, as coisas se adaptaram. Mas aí, quando eu cheguei aqui, parte da minha roupa, das minhas coisas, ficava na Itália, né? Então, eu cheguei aqui, eu tinha o mínimo possível, né? Porque eu já tinha desfeito de móveis, inclusive algumas coisas estão nesse projeto aí. Eu tinha me desfeito de muitas coisas. E essa é uma parte difícil. Então, você tem um ano inteiro para você se planejar, para estar com o mínimo possível. Porque na hora de embarcar, você tem que estar assim, tipo, quase dormindo no chão já, sabe? Tipo, tua casa tem que estar vazia. Não pode ter um monte de coisa guardada, não sei o quê. Então, exige um certo tempo para que você consiga se organizar para isso. Não é do dia para a noite você vai acordar.
Ah, então tá, vou deixar tudo aí e vou para lá. Não, tem que vender as coisas. Se você tem imóveis, tem que vender os imóveis. Ou, sei lá, colocar para alugar. Você tem que vender carro, você tem que mudar a roupa. Sei lá, tem muitas coisas, cada um tem sua realidade, né? Então existe, isso é um dos pontos, né? E tem umas pessoas que têm uma certa dificuldade com essa coisa de minimalismo, né? Ser minimalista nas coisas. Então isso é uma coisa que impacta muito na mudança de país, né? O que mais que eu ia falar para vocês? Aí as finanças, né? Você tem que entender muito sobre o local que você vai viver, que tipo de emprego você vai ter lá, quanto a tua reserva vai dar em meses lá, para você ficar tranquilo, né? Para não ficar desesperado depois, para voltar. A minha coach, né, que eu fiz o processo com ela de interculturalidade, tal, que era especialista nisso, ela sempre falava para gente, tem que ter no mínimo o dinheiro da passagem aérea para você voltar para o Brasil, né? Então, se você não tiver nem esse dinheiro de pagar a passagem, é um problema, né? Então, você tem que ter um planejamento financeiro para tudo isso. Aí você tem o planejamento das outras coisas, fazer amizade, fazer networking. Uma coisa muito legal é ler notícias internacionais todos os dias, principalmente do país que você quer morar, escutar rádios internacionais, se acostumar com o idioma. É tão engraçado que assim, minhas coisas estão em italiano ainda, até porque eu tenho clientes italianos e eu mais para frente pretendo voltar para a Itália se assim for, né? Mas assim, meu celular tem italiano, o meu computador tem italiano, as coisas estão em italiano, GPS é italiano. Aí eu vou fazer aula de yoga de manhã, por exemplo, aí fica lá a bonequinha, né? Ginocchio, não sei o quê, fala todos os exercícios, porque eu tô acostumada, eu escuto italiano mesmo, e até porque eu preciso aprender italiano, né? E o meu computador também, o GPS também, aí vem os amigos tirar sarro, né? Para, muda tudo isso aí, por que tá falando italiano? Mas é sobre isso, se você quer viver num país, se você quer construir uma vida lá, você tem que saber o máximo possível sobre esse país. Então, não faz sentido eu, sei lá, mudar o meu celular, né? Tipo, deixar meu celular agora em português. Até porque eu tô falando, né? Eu tenho clientes italianos, eu preciso entender. Então, essas pequenas coisas, são pequenas coisas que você faz, que é ter o celular em italiano, é ter o computador em italiano, é escutar uma notícia internacional. São essas pequenas coisas que vão te fazendo ficar mais próximo desse lugar. Então, por que você vai fazer uma mudança, alguma coisa assim, um planejamento de mudança de país, sem pensar em tudo isso, né? Não tem por que sofrer, né? Então, fazer essas pequenas coisas, adaptar essas pequenas coisas, pensar nisso tudo, né? Então, isso é muito importante também. Desapego, eu já falei. Escutar rádios. Outra coisa muito importante, né? Agora isso do xamanismo, né? Eu faço uma formação de cura nativa, na verdade chama, né? E aí a gente estuda muito sobre a natureza, sobre os ciclos da natureza, sobre as estações do ano, né? E como a gente se comporta e como a natureza se comporta. Que querendo ou não, existe toda a tecnologia, mas nós continuamos na natureza, somos seres da natureza, né? E precisamos ter esse contato com a natureza. Então, por exemplo, o inverno no xamanismo, ele é conhecido por ser uma época que a gente se recolhe mais. Então a gente fica mais fechado. Então no inverno, dependendo do lugar que você vai ter essa sensação de querer dormir mais, de querer ficar mais fechado, que foi o meu caso na Itália, né? Já estava frio lá, né? Então eu tinha necessidade de recolhimento, de dormir um pouco mais, de ficar mais em casa. Então você tem que pensar em tudo isso. Será que no país que você vai, qual é a época de férias deles? Né? Por exemplo, vamos dar o caso da Itália mesmo. Itália lá, setembro começa o ano deles, né? De trabalho, vamos dizer assim. Só que de julho a agosto, que é a época das férias italiano, é tipo caríssimo porque tá todo mundo viajando, entendeu? E tá tudo muito cheio na Itália. Então, se você escolher tipo meio de agosto para ir lá, você não vai nem achar uma casa para ficar, né? Então, olha como é importante conhecer todas essas coisas. Isso é super importante, né?
Então, conhecer a época do ano, se você tipo, é uma pessoa que gosta de frio, se você não é uma pessoa que gosta de frio, se você se sente mais ativo, não sente. Então, assim, essas coisas que eu tô falando para vocês da cura nativa, né? Primavera. Primavera é uma época excelente para fazer mudanças, né? Qual é a primavera de lá? Qual é a primavera daqui? Né? E alinhar tudo isso, e entender sobre isso, entender como é que funciona o país. Tudo isso vai impactar, né? Então, isso tem que entrar no seu planejamento. E se você vai no inverno, por exemplo, a gente está falando de saúde, você tem que estar muito preparado. Eu, por exemplo, dificilmente fico doente hoje em dia, né? Claro que deu uma bagunçada por causa dessa coisa que eu tive na Itália, eu voltei e tal, enfim. Aconteceram algumas coisas, mas muito específicas por causa da pandemia, enfim. Mas eu sou uma pessoa que raramente fico gripada, mas muito raro. Porque eu tomo vitamina, eu faço exercício físico, eu faço uma série de coisas, eu medito e tudo isso melhora a imunidade. Então eu sei que se eu for para um lugar frio, não vai ser tão fácil eu ficar gripada hoje em dia, né? Já fui a pessoa que ficava gripada por qualquer coisa, qualquer vento ficava gripada, mas porque eu me cuidava, né? Hoje em dia eu tenho uma rotina muito saudável, né? Eu durmo bem, eu me alimento bem, eu faço exercício e tal, então assim não é uma coisa. Então enfrentar o inverno para mim não é tão penoso. Agora tem pessoas que é penoso. Então por que você vai mudar de país numa época de inverno, né? Então tem que pensar em tudo isso, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Uma pergunta para encerrar essa live hoje do YouTube, que eu acho muito importante. Se você tivesse hoje o dinheiro que você quisesse na sua conta corrente, sei lá, US$ 1 milhão disponível. Disponível, tá? Não, e mais o dinheiro que você tem investido, sei lá o quê. Você sairia de onde você tá? Essa é a minha pergunta. Porque se você disser que sim, aí sim a sua mudança de país é muito verdadeira. Se não, repense sobre isso. E olha, eu não tô aqui para desanimar ninguém, não, né? Pelo contrário, eu sou uma super empolgada de mudança de país. Falo para todo mundo: vamos embora, vamos para Itália, vamos para França, vamos para Espanha, vamos para Estados Unidos. Eu sou a pessoa perturbada, sagitariana, que fico lá, né? Ah, vamos viajar, vamos mudar, vamos não sei o quê. Eu sou a pessoa mais empolgada, sempre fui, né? Sempre fui, desde criança. Sou a pessoa sagitariana clássica lá, só que planejadorazinha, né? Porque eu tenho um ascendente Capricórnio. Então, eu sou a pessoa que vai mais te motivar a fazer as mudanças na sua vida. Mas eu tenho que falar para você também que a sua decisão tem que ser sábia, porque não é um processo que exige bastante da gente, né? Tudo tem volta, não tem problema nenhum você ir para lá, decidir que não é isso e voltar, não tem problema nenhum. Mas o desgaste de tudo isso, todo o planejamento de dinheiro, de ir embora, despedir, vende coisa, faz coisa e volta, é um desgaste muito grande. Então, tem que ser uma coisa pensada, tem que ser uma coisa que você, sabe, digeriu, olhou para aquilo, entendeu, e aí você vai, né? Então, aqui é mais uma live para explicar para vocês o porquê, né? Se é mudar de país realmente para você, se é isso mesmo que você quer e te explicar que tem um jeito suave de fazer isso, não precisa sofrer, né? E se entender mesmo, realmente, você quer mudar? Se você quer mudar, por que você quer mudar? Né? Como você vai fazer isso? Né? Então, isso tudo é importante. Tá bom? Essa é a nossa live do YouTube. Estamos começando a nossa segunda live no YouTube de uma série. Vamos ter todas as segundas-feiras, às 20 horas aí. Só não vai ter quando tiver jornada descoberta vendedora livre ou alguma coisa assim, mas eu aviso previamente, né? A princípio, teremos live toda segunda-feira às 20 horas. Quando não tiver essas lives, vocês vão ficar sabendo, né? Só que nem eu falei, em época que eu tô fazendo jornada, outras coisas. Toda segunda-feira vai ter um tema diferente. Semana passada já teve live, tá salvo aqui. Essa live de hoje vai ficar salva, eu só vou adaptar o começo dela, que ficou mudo aí, que deu problema aqui, pá, a bateria saiu, tava dando tudo errado aqui, então vou só editar o comecinho aqui para ficar disponível a gravação. Todas as lives, todas as segundas-feiras. Quarta-feira a gente tem live no Instagram às 19 horas. Quinta-feira começa a segunda temporada dos episódios do podcast. E quem não me segue ainda no LinkedIn, entra lá que eu tô colocando conteúdos diários. E semana que vem teremos o site da Clarté Monde
lançado, tá encruado esse site que eu mexo, remexo, e não lancei ainda do site, mas semana que vem já tá no forno para semana que vem esse site entrar no ar. Então esses são os recados de hoje e espero vocês no Instagram, quarta-feira às 19 horas. Acompanhe os conteúdos do LinkedIn, acompanhe o podcast. Eu sempre vou trazer bastante conteúdo para vocês aqui agora, para que vocês consigam aí engatar em 2021 e tenham um ano incrível, tá bom? Beijo para vocês, uma boa noite e nos vemos quarta-feira no Instagram. Tchau, tchau.